Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado, uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, e que você possa ver a presença e o amor dele a todo momento, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Já sabe que a minha versão, a versão da minha Bíblia é a NVI, então já abre a sua Bíblia aí junto comigo e vamos orar para começarmos a leitura de hoje, amém? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por mais uma semana, obrigada por mais um dia, por mais uma possibilidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela nos guia, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos escolhe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, nós Te amamos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado por ter morrido na cruz por nós, por perdoar os nossos pecados, Pai. Pai, eu já declaro em nome de Jesus que as nossas mentes estão alinhadas com a Tua, que os nossos corações estão alinhados com o Teu coração e os nossos sonhos alinhados com os Teus sonhos, que nós possamos sonhar os Teus sonhos, Pai. Que todas as Suas vontades e todas as Suas promessas se cumpram em nossa vida, em nome de Jesus. Eu sei que é muito difícil, Pai. Às vezes a Tua vontade para nós aceitar a Tua vontade, mas nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, e mesmo quando nós não entendemos, nós sabemos que o bem coopera para todos aqueles que amam a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e já declaramos que no dia de hoje orações serão respondidas, que o Senhor irá falar com cada um de nós. Amém? Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Vamos começar capítulo 8 e vamos começar com uma parábola muito famosa, né? Provavelmente você já ouviu, que é a parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, as mulheres daqui estavam ajudando o ministério de Jesus, né? A sustentar o ministério de Jesus. Muitas das vezes você pode achar, mas eu não tenho o dom de pregar, ou eu não tenho o dom ou não tenho, meu chamado não é de ir para missões, de atingir povos inalcançáveis, mas você pode bancar, você pode sustentar a igreja de Jesus, você pode ajudar com o seu dízimo ou dando o seu dinheiro a alguma instituição que você sabe que é utilizada exatamente para isso, para expandir o reino de Deus. Então, de alguma forma, você pode fazer parte disso. Não é somente pregando o evangelho, claro que todo mundo precisa pegar, mas não no sentido de ir para a igreja, ser um pastor e tudo mais. Você pode também financiar, essa é a palavra que eu estava buscando, você pode financiar a expansão do reino de Deus e pregar o evangelho por onde você estiver, né? Isso aí faz parte do nosso ID. Amém? Então vamos lá. 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, já vai imaginando a imagem aí na cabeça. Então, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, crescendo e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse:
A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da palavra. E aqui Jesus ele vai explicar a parábola. Como assim? O que significa, né? Jogar as sementes e cair à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outras caíram sobre pedras e não germinaram porque não tinha umidade, ou porque o solo era muito raso, não conseguia aprofundar raízes. E outros cresceram sufocados porque cresceram entre espinhos e outro caiu em boa terra. O que significa isso? 11. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos pensar aqui. Em qual situação você se encontra? Qual que é o terreno? Qual que é o seu terreno? O seu coração é um terreno fértil? O seu coração é um terreno que você é bom e generoso, que você ouve a palavra, você retém e você dá fruto com perseverança? Qual que é a situação que você encontra? Ou você tem um coração, ou as sementes estão caindo aí entre espinhos, que quando cresce, elas são sufocadas pelos prazeres da vida, pelas riquezas e pelas preocupações, e elas não vão amadurecer, e logo você não amadurece, e você não se firma na palavra, e quando vem alguma coisa, você não consegue ficar ali, você se distrai, você se dispersa e você foge. Qual que é o seu coração nesse momento? Como está você? Eu já declaro em nome de Jesus que eu e você tenhamos corações com terras férteis, um coração disposto, aberto e quebrantado, para que nós possamos frutificar no Senhor, para que nós possamos ouvir a palavra e dar frutos com perseverança. Amém? Então vamos lá. A candeia. 16. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mas lhe será dado. A quem tiver, mas lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Como aqui é muito, como eu falei, né? A cultura do reino é diferente do mundo. Que aqui tá falando, a quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E aqui fala também da questão da luz, né? Que Jesus, ele é a luz do nosso caminho. E aí, ele fala, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Eu já declaro em nome de Jesus que todas as coisas irão ser trazidas para a luz na sua vida, que o que estiver escondido, onde tiver trevas, onde tiver escuridão, eu já declaro luz em nome de Jesus. Eu declaro que situações, pecados que você não sabe que está cometendo, eu já declaro que o Senhor irá trazer a luz na sua vida para que você tenha consciência e pare de pecar e você seja santificado. Eu já declaro que relacionamentos que você acha que são bons, mas eles podem
possivelmente está falando de você ou está contra você, isso irá ser trazido à luz também, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele ouve conversas que você não ouve, Ele está em lugares que você não está. Então, eu já declaro luz na sua vida, a luz do Senhor. Amém? Vamos continuar. Mãe e os irmãos de Jesus. 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, se você ouve a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, você é irmão de Jesus. Você é irmão. E ele fala aqui que a mãe e os irmãos dele são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? Continuando. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Uau! Jesus adormeceu enquanto eles estavam no barco. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus perguntou: onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, se você já está passando por uma situação, está passando por uma tempestade, saiba que Jesus está no barco e você não precisa temer. Não temas, não tenha medo, porque Jesus está com você, Ele é contigo. Como diz na palavra, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele é contigo, Ele está contigo, Ele está no barco. Então você não precisa ter medo, pode balançar, mas quem tem autoridade sobre tudo é Jesus. Ele levantou e deu ordem para os ventos, ele fala aqui, ó. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então, Jesus, ele dá ordem agora. Então, nós damos ordem agora, em nome de Jesus, que todos esses ventos que não vêm dele, o que não vem dele, não foi ele que colocou ali, não foi Deus que colocou essa tempestade na sua vida, nós já colocamos, nós já cancelamos, em nome de Jesus, nós já damos ordem para cessar, em nome de Jesus. Amém? Dia 26, ó. Número 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guarda, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se do precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região
de Gerazenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Então, se Jesus já fez algo na sua vida, se Jesus já mudou a sua vida, mudou a sua história, conte para pessoas, conte o seu testemunho, porque o seu testemunho vai edificar a fé dos outros. O seu testemunho vai mudar e vai alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus, ok? Vamos lá, 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Olha que engraçado. Quando Jesus, expulsou os demônios do rapaz, o pessoal ficou com medo e pediu para ele sair. Já em outro lugar, Jesus voltou e uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então, imagina, Jesus estava a caminho, Jairo pediu para que Jesus fosse curar a filha dele, e aí ele estava a caminho, estava espremido, né? Jesus estava comprimido ali no meio da multidão, e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, então já não tinha mais nada o que ela fizesse. Ela já estava ali sofrendo com aquele fluxo de sangue, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele. Então a mulher chegou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia. Olha como essa mulher teve uma fé ousada. Até então, Jesus, somente o que tinha feito os milagres aqui foi através da palavra de Jesus, através do toque de Jesus, através saía poder dele tocando nele, mas não nas vestes dele. Isso era algo novo. Então a mulher do fluxo de sangue, ela foi ousada, e muitas das vezes nós precisamos ser ousados na nossa fé. 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Lógico que queriam te tocar. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como foram instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Imagina, ela já tinha morrido, mas Jesus vira e fala: não tenha medo. Jesus tinha saído para ir para a casa de Jairo, para curar a filha dele, mas enquanto ele passou, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Então, muitas das vezes você pode ver o milagre de outras pessoas acontecendo antes do seu, sendo que você tá ali pelejando, tá doente ou tá alguma coisa acontecendo, tá ali na peleja, e você vê o seu amigo sendo curado, o seu amigo, as promessas se cumprindo na vida do seu amigo. Mas tenha calma, tenha fé. Por quê? Jesus virou para ele e fala, cadê? Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Então não tenha medo. Enquanto Jesus está indo, vai ao seu curar o que você precisa, fazer o seu milagre, ele está fazendo por outras pessoas. Então não tenha medo, ele irá fazer na sua vida. Não duvide, tenha uma fé firmada nele, porque ele irá fazer em nome de Jesus. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, acabei de ler, né? Falou que a filha dele tinha morrido, sua filha morreu. E 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João,
Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Ainda não era a hora. Então, muitas das vezes Jesus não queria se revelar naquele exato momento, porque ainda não era a hora. A chegada da hora foi quando ele iria ressuscitar e ele ter todo o processo iria acontecer e ser traído e tudo mais, como você já sabe. Mas enfim, a palavra foi poderosa, o capítulo de hoje foi poderoso, assim como os outros. E espero que tenha tocado e tenha falado com você. E eu vejo você no dia 9. Tchau, tchau.